Bom dia, pessoal. É estranho entrar nesse teatro e ver essas cadeiras vazias, não ver o sorriso de vocês, não poder abraçar vocês, mas é importante também lembrar que Deus usa esses momentos de distanciamento para mostrar para a gente que a igreja não é um teatro, não é quatro paredes, mas a igreja é a gente que compõe a igreja, a gente que constrói isso. E Ele nos dá ferramentas, Ele é tão maravilhoso que nos dá ferramentas para poder estar juntos, apesar de distantes fisicamente, estarmos juntos. Eu queria convidar vocês para fazer a leitura comigo de 1 Coríntios 10, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus, Ele é incrível conosco e Ele nos dá livramentos todos os dias e muitas vezes a gente nem toma ciência deles. Mas Ele nos protege e cuida de nós de uma maneira incrível. E mesmo quando a gente passa por tentações, por lutas ou por provações, Deus ele nos dá apenas aquelas que nós podemos suportar, aquelas que nós podemos passar por elas e estar diante dele nelas e nos fortalecer por elas. E além disso, a provisão de Deus é tão grande que Ele sempre nos mostra, Ele sempre providencia uma escapatória, um escape, uma maneira de sair dessas provações. Se você tem passado por algum momento de dificuldade, lembre-se sempre, agradeça sempre, porque Deus, Ele está com você, Ele protege você e Ele sempre vai achar uma saída para nós. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus? Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Obrigado porque mesmo nas tribulações, nas lutas, nas provas desse mundo, ó Pai, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, o Senhor dá apenas aquelas que nós conseguimos suportar. E o Senhor sempre nos dá uma saída, Deus. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, ó Pai, pela tua fidelidade que não depende da nossa, ó Pai. Mas o Senhor é fiel conosco, ó Pai, apesar da gente, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, porque cada um, ó Pai, tem o teu cuidado, a tua proteção e a tua segurança, ó Pai. Independente das situações, o Senhor tem cuidado de nós. Independente das tentações dessa vida, o Senhor tem nos protegido, ó Deus. E é por isso, ó Pai, que nós cantamos o teu nome, nós louvamos a ti, ó Pai, porque o Senhor é o único digno de receber o nosso louvor, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei
seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não
A palavra de Deus nos diz em Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes, muitas tentações vêm em nossa vida. Eu posso ter um tipo de tentação, você pode ter um outro tipo de tentação, mas a realidade é que elas vêm. E a nossa forma de lutar contra essa tentação ou é desistindo e se entregando a ela, ou tentando com as nossas próprias forças. Mas a palavra de Deus, ela nos chama ao arrependimento disso, ao arrependimento de ou se entregar ou desistir, ou de simplesmente tentar com as nossas próprias pernas. Você pode pensar que você conseguiu vencer uma tentação, mas na verdade ela se transforma e vem de outra forma. Hoje nós somos chamados ao arrependimento, a deixar isso de lado, a deixar as tentativas, a deixar a entrega de lado e entregar nas mãos de Deus, entender que dependemos de Deus para vencer essa tentação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes tentamos com a nossa própria força, corremos com os nossos próprios pés e não entendemos que o que precisamos é entregar a Ti, Senhor. É vigiar, orar e entender que a solução dos nossos problemas, a solução para vencer a tentação está em Ti, está no Evangelho, está em Cristo Jesus, Senhor. Que a cada dia nós possamos viver esse Evangelho, nós possamos nos entregar a Ti e deixar de lado as nossas próprias tentativas. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me libertou. Mesmo eu sendo pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, amparado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, amparado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu
Bom dia a todos. A gente está no meio de uma série, a gente teve algumas participações especiais. Ficamos muito gratos com esses irmãos que nos ajudaram a conhecer mais as Sagradas Escrituras, que nos abençoaram. E hoje nós caminhamos um pouco mais no livro de Lucas. Nós vamos aprender um pouco sobre as tentações de Jesus, aquilo que Jesus sofreu no deserto. Então, abra sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Lucas. Quero ler alguns versos com vocês, do verso 1 até o verso 13. A palavra de Deus diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito para o guardarem. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Feche seus olhos, oremos. Pai, fale conosco, pois nós carecemos da Tua palavra todos os dias. Sem a Tua palavra, jamais nós conseguiremos enxergar aonde nós estamos sendo atacados nas nossas tentações e jamais conseguiremos resisti-las. Por favor, nos ajude, falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Não sei se todos sabem, mas pelo algum tempo da vida, eu gastei praticando jiu-jitsu. Ainda pratico, mas agora nem sei mais o que é isso da quarentena. E bem no começo, eu usava muito a minha força, como todos os faixas brancas, né? Iniciando, não sabia técnica alguma, então você só usa aquilo que você acha que você tem, que é a sua força. E eu usava a minha força, usava o meu peso, usava a minha altura para tentar ganhar algum tipo de luta, para ganhar o treino durante aquela época. E uma das coisas que eu aprendi, e aí foi algo que Hélio Gracie deixou em toda a sua filosofia do jiu-jitsu, era que para a gente entender o jiu-jitsu, para que a gente pudesse lutar e compreender o significado da luta e da batalha na vida e também dentro do tatame, era o seguinte: eu precisava destituir da minha força. Ele dizia, destitua da sua força. É assim que ele ensinava, isso lá na década de 90, nos momentos áureos do jiu-jitsu, quando ele estava sendo espalhado por todo o Brasil. E aí, quando eu aprendi isso, eu entendi que o jiu-jitsu não é sobre força, mas é sobre técnica, é sobre o conhecimento da filosofia e da prática da arte marcial. Uma das coisas que aconteciam comigo era o seguinte: toda vez que eu vi um oponente menor do que eu, um meu colega de treino, mas eu chamava de oponente, um colega menor do que eu, mais leve, mas mais graduado, muito mais, como a gente dizia, casca grossa, e a gente diz, e eu olhava aquilo e falava assim: eu não vou perder esse treino. Aí eles passavam o carro em cima de mim, ganhavam todos os treinos, e o meu mestre chegava em mim e falou: Robson, você nunca vai aprender jiu-jitsu se você continuar usando a sua força. Na vida isso também é assim, você precisa aprender a usar no momento certo e até mesmo aprender a abrir mão da sua própria força. O que aconteceu comigo? Enquanto eu não aprendi isso, o que me sobrou? Quedas, amassos, foram várias articulações e vários tapas no tatame, dando os 3 tapas e estrangulamento. E eu quero dizer para vocês, na vida é assim também. Se a gente não aprender a lutar essa vida, e a vida é uma grande batalha, uma grande luta, se a gente não aprender a lutar com a força certa, e essa força é do Evangelho, o Evangelho que é o poder para mudar todas as coisas, é assim que nós devemos encarar a vida
essa vida chamada batalha, ou essa batalha chamando vida, se a gente não aprender isso, a gente vai simplesmente cair sempre em todas as tentações. A gente vai tropeçar em todas elas. Todas as vezes que a gente achar que a gente sabe alguma coisa, toda vez que a gente acha que a gente tem poder o suficiente para vencê-la, toda vez que a gente acha que a gente tem capacidade suficiente para superá-la, a gente sempre vai cair. Assim como na queda do jiu-jitsu, usando a própria força como alavanca, o próprio peso como alavanca, assim também a vida faz com a gente. A gente precisa aprender a lutar essa batalha. A gente precisa compreender que existe uma batalha, que existem forças sobrenaturais e naturais, das quais a gente sofre todos os dias algum tipo de tentação ou algum tipo de ataque. Para sobreviver nessa vida e para poder vivê-la, entender como isso funciona, entender quando isso acontece, aonde nós somos atacados e como nós nos defendemos, se torna muito importante. Muito, muito importante. Se não for assim, de novo, o que sobra é sempre quedas e mais quedas. Daí tem 3 pontos importantes, ou 3 perguntas importantes, sobre a vida e a batalha da vida, as batalhas da vida, as tentações. Quando isso acontece? Aonde nós somos atacados? Como nós nos defendemos? Primeiro ponto, quando isso acontece? Sabe quando isso acontece? Em todo o tempo. Todos os dias. Em todos os momentos. Não ache que as tentações, não ache que as batalhas da vida, elas não acontecem se você for um bom crente. Se você for um crente com uma boa prática moral, você não sofrerá nenhuma tentação. Não, não é isso. Absolutamente não é isso. Veja Jesus. Jesus era um homem que não pecou, que não errou em nenhum momento, e ele sofreu tentações. Você acha que se a gente obedecer e a gente for um bom crente, todas as regras da religião, a gente não vai sofrer nenhuma tentação? Se você pensa assim, desculpa, meu amigo, você está subestimando o seu inimigo. As tentações ocorrem todo o tempo. O mal existe e o mal assola nossos corações o tempo todo e a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que há uma luta o tempo todo em esferas que a gente não consegue compreender. A palavra de Deus diz que Satanás, em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, é como um leão procurando derrotar a gente, rugindo, diz assim, rugindo e procurando devorar a nós em todo o tempo. E aí Pedro recomenda, sede sóbrios e vigilantes. Praticamente ele estava dizendo assim, cuidado, não ande de guarda baixa. Não ande de guarda baixa todos os dias, não subestime, não negue que existe Satanás, não negue que existe uma força do mal, não negue que você sofrerá tentações, não negue. Praticamente ele está dizendo, cuidado com o negacionismo do mal, cuidado com isso. E aí a gente precisa compreender que todas as vezes que a gente nega a existência do mal, a gente sofre com isso, porque a gente está subestimando, na verdade, a gente vive como se não acontecesse absolutamente nada, que tudo ocorre de uma forma muito bela, muito plena e que a gente pode viver isso superando todo quanto é tipo de maldade. Isso, na verdade, é uma negação da existência de uma força sobrenatural, sutil e complexa, que são as forças espirituais da maldade. Esse mal, ele existe tanto externamente quanto internamente. É tanto no mundo, quando a gente olha e a gente percebe tantas indiferenças, pobrezas, desigualdades, injustiças, sofrimento, dores, doenças, violência, preconceito, entre todas as outras coisas, como corrupção, entre todos os outros maus viscerais que existem na sociedade. Além disso tudo, existe um mal estrutural dentro do nosso coração, porque nós fomos feitos como homens falhos,
por nossos ancestrais, eles pecaram, nós pecamos e nossos filhos pecarão, nós nascemos totalmente depravados. Existe um mal dentro de nós, um conteúdo chamado pecado, e existe Satanás tentando seduzir o nosso coração o tempo todo. Então pense, o nosso coração ele é propenso à sedução. O que nós temos então um agente sedutor. O agente sedutor é Satanás. Ele seduz o nosso coração para a maldade o tempo todo, já que o nosso coração é propenso a qualquer constituição de ídolo. Ele amplifica, ele cria situações, ele tenta a gente o tempo todo para que a gente possa cair e negar a existência de um Deus que cuida de nós e que exerce sobre nós uma filiação, que é o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso amparo, o nosso Senhor. Não negue a existência do mal. Não negue, cuidado com esse negacionismo. Você pode cair em qualquer momento em ciladas que você nem imagina. Outro ponto importante também sobre quando isso acontece, alguma das coisas que a gente não percebe que existe o mal nos atacando o tempo todo, é que nós banalizamos o mal. Nós tornamos esse mal algo frio dele. A gente sabe que existe, mas a gente não faz nada. É como se a gente estivesse assistindo o mal na televisão e falar, cansei disso aqui, vou trocar o canal. A gente assiste isso todos os dias e a gente já não liga mais, a gente banaliza isso. Isso já não dói mais em nós e a gente nem fica preocupado que a gente pode tropeçar nisso ou a gente pode ser o causador disto. Cuidado com a banalização do mal. Outro ponto importante é todas as vezes que a gente precisa olhar para as formas que Satanás, o inimigo de nossas almas, articula todas as coisas contra nós, é que alguma coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa tomar cuidado também para não superestimar. Às vezes a gente fala que tudo é Satanás. Aí eu fico imaginando, às vezes, Satanás olhando para Deus e falando, ei, oi? A gente fala que tudo é Ele que faz, todas as coisas, como se tivesse uma queda de braço entre Deus e Satanás o tempo todo, e não existe isso. Não existe. Não existe um poder maior ou igual ao de Deus. Não existe. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente está valorizando demais e dando poder demais a Satanás que não tem. Ele não tem esse poder todo. O Martinho Lutero costumava dizer o seguinte, que Satanás, que o diabo é um diabo de Deus. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que Satanás nunca consegue superar os desígnios divinos, que ele está sob o comando divino, como se fosse um cão raivoso numa coleira, aonde o pecado é a atração dele e Deus, sob o comando divino, permitisse, por causa das nossas falhas, que Satanás viesse e nos tentasse. Talvez você possa se escandalizar com isso, mas olha o que Jó acontece com Jó. Satanás vai pedir permissão para Deus para poder tentar Jó. Veja o que acontece agora no deserto e Lucas falando para Teófilo a respeito de Jesus, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Para ser tentado. Guardem isso. Não superestime o poder de Satanás. Se toda vez que você fizer isso, você enfraquece o poder divino. Cuidado com isso. E aí a gente precisa entender por que essas coisas acontecem. Por que existe o negacionismo? Por que nós banalizamos? Por que nós superestimamos? Sabe por quê? Existem algumas correntes filosóficas de ensinos religiosos que estão, talvez, de uma forma implícita nos conteúdos, na nossa vivência, nos ensinos, que acaba pervertendo todo esse entendimento a respeito do mal e do inimigo de nossas almas. O monismo, ou chamado de panteísmo, que acha que tudo é ligado numa coisa só e compreende, e Deus é compreendido pela ligação dos seres ao universo. Então o ser está conectado ao universo, o universo está conectado ao ser, o ser com os outros seres, e essa constituição forma Deus. Pensar assim, talvez você não fale, eu não penso assim, eu não sou panteísta, eu não sou alguém que acredite no monismo, mas todas as vezes que a gente relativiza, todas as vezes que a gente olha de uma forma fria alguém que está sofrendo, alguém que está passando por alguma tentação ou passando por alguma dificuldade, isso mostra que às vezes a gente está contaminado
pelo panteísmo e pelo monismo. Ele não entra, talvez, dessa forma, já com esse significado todo no seu coração, no meu coração. Ele entra de formas sutis, de formas, talvez, não reveladas, de formas veladas dentro dos nossos corações, da mesma forma que também o dualismo chega até nós e muda toda a nossa concepção a respeito de Deus e Satanás. Sabe como? Todas as vezes que a gente olha para Satanás, ou a gente olha para o mal, ou a gente olha para o bem, a gente acha que há uma competição. A gente acha que há dois mundos. A gente cria alguma dicotomia nesse mundo espiritual, dizendo que esse mundo é de Satanás, esse mundo é de Deus. E às vezes a gente cria até um terceiro universo, que esse universo é do homem. Como se o homem tivesse num universo paralelo e pudesse escolher o universo ou o reino de Deus ou o reino de Satanás. Quando a gente faz isso, a gente está colocando Deus e Satanás no mesmo nível. No mesmo nível. Não, isso também está errado. Então veja que o panteísmo, que entende de uma forma universal a ligação de Deus com o mundo, de uma forma que relativiza o mal e diminui as forças, ao ponto que a gente acaba andando de forma banalizada, ou a gente banaliza o mal, ou a gente até acha que ele não existe. Também o dualismo, ou essa dicotomia, vem em nossas vidas de uma forma que a gente acha que o tempo todo Deus está disputando alguma luta com Satanás. Cuidado com essas coisas. Essas duas correntes filosóficas que nos levam a negar, a banalizar e a superestimar. Aonde nós estamos nisso tudo? Aonde nós estamos nisso tudo? É interessante que John Stott vai dizer o seguinte, que o dualismo ou o divórcio entre as coisas sagradas e seculares tem sido uma tendência mais desastrosa na história da igreja. A gente precisa entender que Salmos 24:1 diz o seguinte, que o Senhor pertence tudo que existe na terra, que nela contém o mundo e os que nele habitam. O Senhor é dono de tudo, ele exerce o seu poder sobre todas as coisas. Agora veja comigo, Jesus estava sendo levado para ser tentado por Satanás. Se Jesus, sabendo de todas as coisas a respeito de quem é o mal, sobre como Deus é, não subestimou Satanás, não negou a existência, nem tratou isso de uma forma irrelevante, por que nas nossas vidas a gente acha que isso talvez não tenha tanta relevância? Ou talvez, por que a gente dá tanto poder a isso? Talvez seja importante agora a gente poder entender que esse mesmo Jesus que foi levado, conduzido pelo Espírito Santo, esse mesmo Jesus, ele em nenhum momento utilizou algum poder supersticioso, místico, para poder derrotar Satanás. Não usou. Ele sabia da existência do mal. Ele sabia de como Satanás era astuto. No entanto, sabe o que Jesus fez? Ele simplesmente lutou da forma que a gente deve lutar. Isso leva a gente para o nosso segundo ponto. Como nós, aliás, aonde nós somos atacados? Nós somos atacados, sabe aonde? Dentro do nosso coração. É lá no nosso coração que nós somos atacados. A tentação de Jesus, que Jesus sofreu, não foi com relação às cobiças que talvez nós poderíamos cair quando se trata de eu preciso abrir mão disso para que a gente possa ter isso. Do que quando nós somos tentados a praticar algum tipo de mal, como se fosse algum tipo de troca, né? Eu recebo uma recompensa, eu abro mão, talvez, da minha fé, eu abro mão de alguma coisa para poder obter isso. Então, eu sou tentado a isso. Por exemplo, você vê alguma coisa que não te pertence na rua e você fica tentado a levar isso para casa. Aí você pode dizer, eu achei ou eu estou levando o bem que pertence a alguém? Quando nós pensamos nisso, nós começamos a compreender que nosso coração, ele existe esse desejo de ser beneficiado por alguma coisa que não é nossa. E aí a gente abre mão de toda a regra moral, de toda boa prática, e a gente vai pegar e levar isso daí para casa. Mas isso não nos pertence, a gente deveria ter deixado lá ou levar para algum tipo de achados e perdidos. Mas nós pegamos e levamos isso para casa. Não tinha nada que Satanás poderia oferecer a Jesus que pudesse fazê-lo sentir cobiçado por aquilo lá.
No entanto, Satanás, a tentação de Satanás, sabe aonde foi? Foi na filiação de Jesus. O que Satanás estava oferecendo a Jesus era a oportunidade dele negar ou desconfiar que ele era filho amado de Deus. A história de Jesus, quando ele vai para o deserto, e era assim que Lucas estava narrando, era que Satanás, que Jesus, depois de ter sido batizado, depois do Espírito Santo descer sobre ele, sobre uma forma de uma pomba, ele cheio do Espírito Santo, ele ouviu uma voz dos céus, uma voz que ressoou e continua ressoando nos nossos corações, porque agora Jesus vive em nós, dizendo o seguinte: Tu és o meu filho amado, a quem me agrada, aonde eu tenho prazer, tu és o meu filho amado. Tu és meu filho amado, a quem me comprazo. Deus estava gritando aos céus, dos céus para a terra, para o universo todo, que Jesus estava ouvindo isso, que ele era uma pessoa em que o Pai tinha prazer o tempo todo, o tempo todo. Depois disso, Jesus é encaminhado ao deserto. Olha que figura incrível que Lucas está narrando a Teófilo. Lucas está juntando Salmos 2, onde fala do rei, do todo-poderoso, daquele que recebia a unção, ou receberia o poder para poder governar o mundo, junto com Isaías 53, do servo sofredor. Ele junta essas duas figuras em Jesus no deserto, Jesus cheio do Espírito Santo, indo para o deserto para fazer um jejum e ser tentado por Satanás. A figura do servo sofredor com Jesus, o Senhor Deus poderoso, Salmos 2, Isaías 53, agora pode ser vista em Lucas, e ele narrando isso para Teófilo. Que figura incrível que Teófilo, aquele cidadão gentio que não participava dos costumes judeus, ele estava vendo agora um Jesus tão incrível, tão incrível, tão incrível, tão poderoso, que abriu mão da sua própria glória, do seu próprio poder, para poder viver uma vida como nós, para que pudesse nos substituir. Jesus, ao ser levado pelo deserto, no momento em que ele ouve que ele poderia fazer a pedra se tornar pão, ele tinha uma condição que Satanás coloca. Ele falou o seguinte: se você é o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Se você é o Filho de Deus. Era como se ele tivesse assim: realmente você confia no amor de Deus? Peça uma prova. Peça uma prova a ele. Peça uma prova. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você se sente amado, você não precisa pedir prova a ninguém do amor, porque todo mundo que pede prova do amor é porque desconfia que é amado. Naquele momento, Satanás queria trabalhar na identidade de Jesus Cristo. Assim como ele trabalha na nossa identidade, tentando pervertê-lo o tempo todo, Satanás estava oferecendo a mesma oportunidade que ele ofereceu para Adão em Gênesis. Veja a mesma situação, Gênesis, Adão sendo tentado com um alimento, Jesus agora sendo tentado com um alimento, Satanás falando para Adão mentiras, usando até a própria palavra de Deus e pervertendo ela. Agora, Satanás falando para Jesus a mesma coisa, utilizando até as palavras de Deus, porém pervertendo-a. E aí a gente vê esse paralelo incrível, onde Jesus, o segundo Adão, supera Satanás. E aí, nesse momento em que nós aprendemos que a questão do amor sobre nossas vidas é muito mais importante, é o que nos faz vencer a vida, é o momento onde que nós colocamos a nossa fé em prática, porque existem tentações em nossas vidas, e essas tentações são as piores do mundo, aquelas tentações que mexem com quem você é de fato. E a pergunta que eu tenho para dizer: quem você tem sido? Quem você é? Todas as vezes que a gente cai numa tentação, a gente utiliza de algum tipo de poder para poder ganhar essa tentação, a identidade nossa começa a se fragmentar, ela começa a se perder. Todas as vezes que eu fico desconfiado que Deus me ama, que eu estou procurando um amor em algum outro lugar, a minha identidade de filho amado começa
a se desfragmentar. Não porque nós não somos amados, é porque nós não acreditamos mais que somos amados. Aí nós tropeçamos, nós caímos, nós falhamos, nos tornamos vulneráveis. Jesus estava com fome. Jesus foi lá para fazer um jejum no deserto e ser tentado por Satanás. Sabe o que Satanás oferece? Satanás não oferece a ele, olha, você vai morrer. Não, ele oferece comida. Ele oferece a oportunidade de saciar a fome dele, de alimentar e acabar com as suas próprias necessidades. E Jesus diz o seguinte, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Jesus sabia que ele era sustentado pelo seu próprio Pai. Jesus sabia que ele não precisava trocar a identidade dele por um outro tipo de identidade, assim como Adão fizera. Jesus não precisava disso. Jesus estava dizendo para Satanás, ei Satanás, seguinte, eu confio que Deus me ama, que o Pai me ama, então fica tranquilo, eu não vou me submeter a essa tentação, eu não vou transformar, não vou usar o meu poder para isso, para transformar pedra em pão, só porque você pediu para mim. Não vou. Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus naquele momento, ele confia no cuidado do Pai. Segunda tentação de Satanás, Satanás agora vai levar Jesus para um alto de um monte, no alto de um monte. Ele vai falar para Satanás, para Jesus o seguinte, olha para todos os reinos, como num relance Jesus pudesse ver todas as belas construções do mundo, todos os poderes do mundo, eu vou te dar isso. Se você me adorar, se você se ajoelhar, use a sua imaginação, olha que onde Jesus estava sendo atacado, sonhe, olhe para o futuro, olhe o que você pode ter. Só se você me adorar, nós somos atacados aí no nosso coração, no meio dos nossos sonhos, em projetos, em vislumbres, em olhar aquilo que a gente pode obter, aquilo que a gente pode conquistar. E nesse momento, se a gente não souber lutar, a gente pode tropeçar e cair feio. Desse mesmo alto do monte, aonde a gente vislumbra os melhores e os maiores reinos, é desse alto do monte que a gente pode cair. Satanás ofereceu isso para Jesus, ofereceu a ele a possibilidade de governar o mundo, tendo todos os reinos, mas Jesus negou isso, dizendo que somente a Deus deveria prestar a adoração. Jesus está dizendo, não, eu adoro o meu Pai, sabe por quê? Porque eu não vim para governar o mundo, assumindo esses reinos, sonhando com coisas boas, mas eu vim para governar o mundo morrendo numa cruz. Jesus, como rei, ele não veio para sentar num trono construído por sonhos, vislumbres, paixões humanas. Jesus veio para ser pendurado numa cruz. Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele poderia confiar em Deus, que ele não precisava de nenhum grande presente de Satanás. Nós somos tentados aí, talvez eu e você, nós somos tentados em nossos sonhos, e no meio desses sonhos nós passamos por cima de tudo e de todas as coisas, inclusive do nosso Senhor Jesus. Nós abrimos mãos, só porque do alto do monte nós contemplamos a beleza que a gente pode conquistar neste mundo. Cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com essas tentações sutis. Veja que na primeira tentação, Satanás está tentando na necessidade, na oportunidade de satisfação da necessidade. Na segunda tentação, Satanás está oferecendo a possibilidade da construção de um sonho, de um reino sem fim, do nome ser perpetuado, tudo em troca da filiação. Abandonar o posto de filho amado, mesmo sendo tentado. E aí a gente olha para a terceira tentação. Na terceira tentação, Satanás então pega Jesus e coloca no alto de um templo. No alto de um templo, ele diz o seguinte, olha só, se joga, dê ordem aos anjos para que então eles venham e te sirvam e te protejam. Jesus, ao ouvir isso, ele vai simplesmente dizer assim o seguinte, eu sou filho amado e não preciso usar o meu poder para que as outras pessoas, que os anjos venham me servir. Eu sou filho amado, tão amado que eu uso o meu poder para poder servir os homens. Satanás vai dizer novamente o seguinte, se tu és o Filho de Deus, ele coloca uma condição, é você mesmo, olha a sutileza, você é realmente um filho amado de Deus? Proteção,
Peça proteção, então. Se arrisque. Jesus diz que nós não deveríamos tentar a Deus, que Deus não se tenta, porque Deus se confia, em Deus se confia, em Deus nós não tentamos, nós não arriscamos, não colocamos à prova. Sabe por quê? Porque nós confiamos. Só colocamos à prova quando nós desconfiamos. Se você coloca Deus à prova, se você toda vez pede prova do amor do Pai, é porque você desconfia. Então, eis o grande ponto nosso, nesse segundo ponto, onde nós somos atacados. Nós somos atacados no nosso coração, nas nossas vontades para serem supridas, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos, nas nossas proteções. Nós lutamos por isso, mas nessa luta a gente pode tropeçar porque nós podemos abrir mão do posto de filho amado que nós somos em Cristo Jesus para ser apenas mais uma pessoa que caiu e sucumbiu às tentações de Satanás. Satanás não está oferecendo nada assim de matar, destruir, não. Ele oferece coisas aparentemente muito boas. Cuidado com isso. Cuidado com o seu coração. É lá na sua identidade, aonde você é formado, na onde você é constituído, que você é atacado todos os dias. Todos os dias você é atacado no seu coração. Então não esqueçam. Primeiro, quando nós somos atacados? Todos os dias. Quando acontece essa luta? Todos os dias, independente de quem somos e como nós agimos. No segundo, aonde nós somos atacados? Nós somos atacados nos nossos corações, nas nossas vontades. Lá que nós somos atacados. Lembre-se que o nosso coração é propenso à sedução. Tem aí Satanás, o agente sedutor. Guardem isso. E isso a gente vai para o nosso terceiro ponto. Se nós entendemos que existe o mal, que nós somos atacados no nosso coração, então como é que nós nos defendemos? Veja que Jesus não utiliza nenhum tipo de exorcismo como a gente vê nas televisões. Jesus não usa disso. Ele usa a palavra de Deus. Para defesa nossa, nós devemos usar a palavra de Deus. Mas mais do que isso, nós não devemos apenas memorizar a palavra de Deus, nós devemos apenas conhecer a palavra de Deus, mas nós devemos vivê-la. Essa palavra, ela precisa estar em nosso coração ao ponto que nós a vivamos todos os dias, para que nós não sejamos todos os dias ser seduzidos ao ponto de nós abrirmos mão da filiação que nós temos em Deus. Pense só, se o seu coração é propenso à sedução, quer dizer que você deseja algo, tem algo ali que possa alimentar o seu coração. Tem algo ali que aparentemente possa te trazer determinado tipo de prazer que você não encontrou em nenhum tipo de lugar. E aí você tem alguém que estimula isso. Só que para que a gente se proteja disso tudo, nosso coração precisa estar saturado do Evangelho. Precisa estar saturado do conhecimento da palavra de Deus. Só assim a gente resiste às tentações. E a gente resiste às tentações utilizando as leis divinas para que a gente não exceda esse limite, porque ser amado também é ter limite sobre nossas vidas, é compreender que esse amor que Deus exerce sobre nossas vidas não é um amor que a gente o banaliza achando que a gente pode fazer tudo e todas as coisas. Esse amor traz regras para a gente. Esse amor traz limites para nós. E isso deixa a gente muito mais seguro, porque nós sabemos que quem é aquele que nos ama é o nosso Deus. Usem a palavra de Deus. Saturem-se da palavra de Deus para que você possa se defender. Mas, veja só, cuidado para que apenas não seja um desenvolvimento cognitivo. Apenas você decorou algum verso e você recita esses versos como se esses versos fossem defesas, tivesse poder no verso. O que há poder é na fé que você tem nestes versos. Isso que muda a concepção e a forma como você luta contra o mal. É nesse momento quando você entende que existe um poder incrível naquilo lá, não nas letras, mas no sentido e na palavra e na vivência das letras, daquilo que Jesus disse. Quando você acredita nisso, é aí onde você se encontra protegido. Agora a gente precisa olhar para Jesus não apenas como exemplo. Muitas pessoas pregam esse sermão e usam disso para falar, olha como Jesus venceu, assim também você pode vencer. Olha como Jesus triunfou, assim você também pode triunfar. É fato que isso é verdade.
Mas não use Jesus apenas como exemplo. Se você usá-lo como exemplo, você sempre vai ficar correndo atrás de alguma coisa, sempre correndo atrás de alguma coisa e nunca vai alcançar, você vai se frustrar, porque você nunca será como Jesus. Nunca será. Nós somos amados em Cristo Jesus, mas nós, todos os dias, nós lutaremos contra o pecado em nossas vidas. Jesus não tinha nenhum pecado. E é interessante que, se nós olharmos como Jesus como exemplo, a gente abre porta para a religiosidade, por uma forma que a gente pode usar a nossa própria força para poder se proteger contra os ataques do mal. E aí a gente pode cair. Sabe por quê? Porque lá atrás, Hélio Gracie havia dito: destitua da sua própria força. Abrir mão do conceito de Jesus apenas como exemplo é entender que Jesus é o nosso Salvador. Você não tem que olhar Jesus como apenas um professor, embora ele seja um mestre. Olhe Jesus como Salvador, aquele que te tira da tentação, porque ele sofreu as suas tentações. Ele sofreu as mesmas coisas. Jesus é o seu substituto. O verbo, a palavra, ela se torna carne. Essa doutrina da encarnação. Jesus é o Christus Vicarius, aquele que substituiu a gente por seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Jesus não é apenas o Salvador na cruz do Calvário. Jesus é o Salvador na caminhada da vida. Muitas pessoas acham e olham apenas Jesus como aquele mestre que ensina, e a gente precisa ter bons exemplos, e de fato ele nos ajuda a lutar todos os dias para que a gente possa ter boas práticas e práticas santas. E outras pessoas olham para Jesus como Salvador somente como Salvador quando ele é crucificado na cruz. Mas não, toda a história de Jesus mostra a história, como as nossas histórias são redimidas nele. Assim que Teófilo precisava compreender: e Teófilo, você viverá no deserto, você poderá ser levado no deserto por Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus salva você no deserto, porque ele também viveu no deserto. Jesus é o teu substituto, Teófilo. Jesus é o teu substituto, meu amigo. Você viverá no deserto e poderá ser levado por Deus, mas lá no deserto você compreenderá que existe alguém que te substitui. Existe alguém que vence a sua batalha. E aí, nesse momento, você se entrega. Nesse momento, quando você entende que Jesus, ele é o teu Salvador, ele é o Salvador do deserto, porque ele está lá no deserto sofrendo as tentações e vencendo todas elas, você começa a compreender que você não precisa usar a sua força, porque todas as vezes que você usa a sua força, você se cansa. Era assim que eu me sentia lá no jiu-jitsu. Eu usava demais a minha força, então eu me cansava. Eu me cansava muito. Eu precisava abrir mão da minha força para poder compreender como deveria lutar. Todas as vezes que você entender que Jesus luta a sua luta, você abre mão da sua força e você pode descansar. É assim que você vence essa batalha, entendendo que Jesus venceu por você, lutou e venceu por você. Feche seus olhos, oremos. Pai, obrigado, porque na cruz do Calvário o Senhor nos ensinou que nós podemos viver uma vida arrependida todos os dias quando nós confiamos demais em nossas forças. O Senhor nos ensinou também que nós podemos viver uma vida de vitória quando nós abrimos mãos da nossa própria força para poder confiar na sua força. Então eu peço, no nome de Jesus, que nós aprendamos a lutar essa batalha da vida, abrindo mão de nossos conceitos, nossas forças, nossos axiologismos, e venhamos a confiar mais em Ti, que venceu a batalha da vida e nos ensinou que é possível sim, no Senhor, superar todas as dificuldades, mesmo que venhamos tropeçar em alguma. O Senhor ainda nos deixou um advogado que é fiel e justo para nos perdoar. Ajude aqueles que estão cansados, aqueles que já não conseguem mais lutar, aqueles que caíram em tentações. Ajude eles a superarem, Senhor, e a lembrarem que eles são filhos amados de Deus. Que essa voz ainda repousa sobre eles, porque neles está o teu Filho amado. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, não deixe de seguir a nossa série. Se você perdeu os capítulos anteriores, só acessar o nosso canal no YouTube. Lá vocês acompanharão as outras histórias de Jesus, aquilo que Lucas está narrando a Teófilo. Eu espero que vocês sejam cheios todos os dias do Espírito Santo. Que todas as vezes que vocês estiverem no deserto, vocês lembrem que Jesus venceu todas as tentações.
por vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa, iluminadora e inspiradora do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.